Olá, seja bem-vindo a mais um Chá das 5. Eu sou Karina Lima Jurimeira, psicóloga clínica, e eu tenho esse canal Chá das 5 que todas as sexta-feira eu trago aqui um recadinho, um recorte de um vestígio onírico, um estudo de caso para a gente analisar sonhos, para a gente entender um pouco, então, da análise de sonhos na abordagem junguiana. E hoje eu trago aqui para vocês, então, um estudo de caso que eu retirei de um livro, que depois eu deixo aqui na referência, que eu não lembro mais o nome do livro, mas é um livro sobre casais e que fala na abordagem junguiana, sobre terapia de casais. E eu faço, então, esse recorte para a gente entender a dinâmica do relacionamento. Eu menciono esse caso quando eu faço a live ali, o Chá das 5, com um grupo de colegas onde a gente fala sobre os relacionamentos. E eu falei assim, por que não, então, hoje falar sobre o estudo de caso que é sobre o Paulo e a Ada, que é, então, um recorte desse livro. Então, esse estudo de caso, ele é bem rico e ele nos ajuda a pensar, a refletir a dinâmica do relacionamento e o quanto isso é importante para o nosso processo, então, de desenvolvimento, para o nosso processo de individuação. Aquilo que não foi possível viver na relação parental, ele precisa ser vivido na relação conjugal para que a gente então consiga avançar no nosso processo então de desenvolvimento. Então a relação com os nossos parceiros e as parceiras, elas vão falar muito desse lugar de desenvolvimento e vai ser muito importante a gente entender essa dinâmica para que a gente consiga então caminhar, né, desenvolvendo lados da personalidade que não foi possível, então, desenvolver aí na relação familiar. Então, aqui eu tenho um sonho do Paulo, que é um casal que busca terapia e que traz, depois, nos 3 meses de terapia, um sonho para a sessão, né? E esse sonho, então, fala da dinâmica do casal e é a partir desse sonho que a gente vai começar a discussão. Então, aqui, o sonho dele, deixa eu buscar aqui para você. Eis o sonho. Eu e a minha mulher, Ada, que é o nome dela, corríamos dentro de um curral, cujo chão era meio fofo. Vinha uma vaca preta com chifres. Ada corria na frente e pulou um muro alto, preto, e me olhava com irritação. Como se eu estivesse muito parado e ela pensando que qualquer um já teria facilmente pulado. Eu iria pular, mas estava querendo segurança para pisar naquele chão. Então, esse sonho aqui já revela, então, na dinâmica desse parceiro, né, desse homem, Paulo, que ele vive com uma esposa uma relação de transferência, de projeção arquetípica da grande mãe. E aqui a gente, então, tem um símbolo que é um símbolo arquetípico. A gente tem uma imagem arquetípica aqui da grande mãe. Quando a gente fala desse nome, grande mãe, que a dinâmica da pessoa, né, tá muito envolvida com a dinâmica da grande mãe, a gente pode pensar que esse homem, ele foi dominado durante a tua criação pelos poderes da mãe, uma mãe que muitas vezes ou inferiorizava ou fazia isso com a figura do pai e foi a forma como essa criança, né, como esse ser entendeu que funcionava então a relação com as mulheres. E daí, o Paulo, ele conhece uma mulher que ele acaba projetando essa mesma dinâmica, então, da mãe nessa esposa. Então, isso está internalizado nele, um homem dominado, então, pela ânima, pelas mulheres. E que isso vai, né, florescer. Tem uma coisa aqui curiosa, que ele sempre tentou, então, relacionamentos, mas os relacionamentos não davam certo porque ele acabava perdendo o interesse por essas mulheres. E quando ele encontra, então, a Ada, as coisas mudam um pouquinho e esse relacionamento vai para um casamento muito em função, então, da dinâmica de Ada, que é mais dominante nessa relação. Então, é como se a gente tivesse aqui ele, uma dinâmica que é mais uterina, porque ele tinha uma relação incestuosa com a mãe, e eu coloquei ainda aqui o título desse estudo, o estudo de caso, que é o casamento como caminho para a resolução da ferida do incesto. E aqui, quando a gente fala incesto, a gente está falando de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, no caso dele de um homem, que não conseguiu se separar da mãe, né? Então ele viveu uma relação incestuosa com essa mãe. Quer dizer que ele teve relação sexual com a mãe? Não.
Mas ele foi um menino que não cresceu, ele viveu ali debaixo das asas da mãe. Isso a gente considera também uma relação incestuosa, né? Ele foi fiel a essa mãe e ele não conseguiu se separar dela. Aí na história dele, o que a gente vai encontrar? Ele vivia então com essa mãe e o pai sempre era muito inferiorizado pela mãe, vivia numa briga, sempre muita briga, e o pai nunca conseguiu se defender dessa mãe, né? Então ele se subjugava às demandas da mãe, então ele não era quem ele deveria ser. O filho não conseguiu, nessa dinâmica de um pai com a dinâmica de falos mais, digamos, fraca, ele não conseguiu, então, se identificar com esse pai. Com quem ele se identifica, então? Com a mãe, e é com a mãe, então, que ele faz essa aliança. E aí, é como se ele repetisse, então, isso no relacionamento dele. Porque daí ele vai para um relacionamento, né, onde ele encontra uma mulher que a dinâmica ela é muito mais falos, e aqui a gente fala de falos poder. Eu falei que a dele, a dinâmica, ela era uterina de útero, tá preso dentro do útero, né? É o conto de fada lá do Pinóquio, que ele fica preso no ventre da baleia, né? Então é um papel dele, é uma luta dele conseguir sair do ventre. E aqui ela tem uma dinâmica mais falo. Por quê? Porque ela perdeu ali o pai dela por volta dos 13 anos, que é a Ada, que é a mulher do estudo de caso. Quando ela perde, então, esse pai, ela não tem um bom relacionamento com a mãe, ela entra num conflito com ela, e ela no processo ali de terapia, que ela vai para terapia muito cedo, então ela desenvolve ela vai e depois ela desiste da terapia, né? Ela desenvolve ali um lema que seria, então, vencer ou perder. E ela se foca, então, nesse lema do vencer. O vencer vai ser muito importante para ela. Então, ela tem irmãos mais velhos, e a dinâmica dos irmãos é a dinâmica daqueles homens super competitivos, que grita, que ganha no grito, que fala alto e pode chegar até mesmo à agressão. E ela super admirava esse tipo de masculino. Então, esse foi também a interiorização dela. Ela internalizou um masculino e ela viveu com um masculino, e ela viveu ali uma vida profissional muito bem sucedida. Quando ela conhece Paulo, Paulo também tem uma vida profissional bem sucedida. Mas após o casamento, ele entra então na falência. Ele falha a empresa dele e isso para ela foi quase que insuportável, porque ela não consegue lidar com essa dinâmica, porque após isso ele não conseguiu então se restabelecer na vida profissional. Ele começou então a escrever uma dissertação que ele não conseguia terminar, ele tentou alguns trabalhos que ele também não conseguiu terminar, então a vida dele profissional parece que fica mais estagnada. Mas em compensação, ele é um homem que cuida da casa, que cuida dela, que dá afeto, então é como se ela não conseguisse lidar com isso, e daí gera então uma irritação, porque aqui o sonho traz então ele tentando acompanhá-la, né, e ela inferioriza ele. Então aqui a gente já tem essa dinâmica que ele projeta nela como aquela que impossibilita o próprio caminho. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui um chão fofo, que esse chão fofo a gente pode pensar que é a entrada no útero, né, porque é o lugar fofinho, é o lugar quentinho, e ele está aqui analisando, né, os riscos, né, a segurança, e daí é interessante porque na psicologia junguiana a gente vai ver da seguinte forma: a entrada no útero é como se fosse, então, um segundo nascimento, né? Então, psicologicamente, ir de encontro a essa esposa é como se ele estivesse entrando no útero mãe-esposa, né? Não sei se vocês conseguem aqui acompanhar. Então, essa entrada psicológica, que é voltar para um lugar que eu já conheço, ele é um segundo renascimento. E aqui tem a possibilidade, então, da transformação. Por quê? Porque é uma luta dele. Ele pode, através dessa esposa, se conectar com outros aspectos dele que precisa ser desenvolvido. Mas essa esposa, com o tipo de personalidade dela, que é muito forte, com falos muito fortes, não vai facilitar esse caminho para ele. Então, claro que essa dinâmica, ela é uma dinâmica de muito conflito, muito conturbada. Essa mulher, ao mesmo tempo, ela precisa entrar em contato com o Eros dela, que está todo no marido, e esse marido precisa entrar em contato com o falos dele, que está todo na esposa. Então, se a gente pensar a dinâmica de ânimos e de ânima, né,
que a gente tem aqui? A gente tem uma mulher que ela se identifica com o ânimos, que ela internalizou uma dinâmica masculina e que ela precisa, através do Eros, da dinâmica, que ela é muito mais feminina, se conectar com esse lado dela, fazer a integração para que ela, então, junto com esse marido, se desenvolva. E esse homem, ele precisa, através dessa esposa, conhecer aquilo que ele também precisa desenvolver nele, que é o falos. E aqui tem uma coisa também muito interessante. Ele conta, né, aqui nessa jornada da psicoterapia de casal, ele conta então que ele era muito bem sucedido quando ele não está em relacionamento. Sempre quando ele está solteiro, ele consegue ser bem desenvolvido profissionalmente, mas quando ele entra na relação, parece que isso cai por terra, porque ele começa a repetir então um modelo familiar, assim como acontecia na vida da mãe e do pai dele. O quanto que a gente então repete, né, os padrões que a gente vem repetindo. E aqui não é que a mulher que faz isso com ele, mas é ele quando está na dinâmica desse relacionamento, é como se ele não pudesse então ser falos, ele não pudesse ter poder. Porque aqui essa dinâmica é uma dinâmica que a mulher está sempre competindo. E ele não consegue competir. Então ele precisa se apropriar disso que é dele e não responsabilizar a esposa, né, por esse sucesso inalcançável que ele tem. E ela precisa acessar esse homem emocionalmente para entrar em contato, então, com os sentimentos dela. Por isso que o relacionamento, ele é uma reparação, né? Ele é uma reparação daquilo que a gente não conseguiu desenvolver no seio familiar. E essa história, ela tá muito, muito rica, muito gostosa de ler também, porque ela vai trazendo vários contrapontos aqui pra gente olhar, e tá tudo bonitinho escrito também aqui na minha página. Eu tenho aqui o link na descrição do YouTube para você se inscrever na minha newsletter, para você receber então esse conteúdo toda semana no teu e-mail. E também, se você quiser saber mais sobre o mundo onírico, se familiarizar com os conteúdos inconscientes, se inscreva também aqui no curso Alquimia dos Sonhos para você entrar no teu processo de autoterapia. É um curso muito rico que te ajuda, então, nessa jornada de autoconhecimento. E aqui eu tenho esse sonho bonitinho com vários símbolos, né? Ele é muito rico, muito simbólico. E é o meu presente para você. E aproveita essa promoção do curso Alquimia dos Sonhos, porque ela é por tempo limitado. Beijo grande no teu coração.